gente viu foi o Valdemar da Costa Neto quis brincar de participar de golpe, manter as bases bolsonaristas mais fanatizadas, engajadas, mobilizadas, achou que podia fazer isso. Eu imagino até que na cabeça dele, estou supondo, né, mas que ele sabe que o argumento não tem base, o argumento de que os logs das urnas, por ter de fato dado um problema no registro dos logs de muitas das urnas, então seria impossível identificar de qual urna vieram os votos, mas não é verdade. Há outros caminhos para se identificar nas urnas, isso é inclusive de conhecimento público. O próprio número da seção e da zona que está presente também ali nos logs e que não foi corrompido, dá perfeitamente para individualizar cada uma das urnas. Ou seja, era um argumento totalmente espúrio. Eu acredito que o Valdemar Costa Neto sabia que o argumento era falho. Eu acho que ele pensou o seguinte: vou fazer isso, vou agradar a base mais radical, não vai dar em nada mesmo, vida que segue. O que ele não contava é que haveria uma reação por parte do Alexandre de Moraes, que, com razão, não pode tolerar esse tipo de chicana jurídica, esse tipo de flerte com o golpismo, como se fosse algo normal. Porque, ao fazer isso, mesmo sabendo que o processo em si não vai dar em nada, o Valdemar da Costa Neto ele ajuda a descredibilizar as urnas brasileiras e a democracia brasileira aos olhos de muitas pessoas, milhões de pessoas, que estão acreditando nesse papo furado das urnas fraudadas, ou que deu algum problema sério, que não dá para contabilizar os votos, ou coisas assim. Então, o Alexandre de Moraes corretamente aplicou uma multa de 22 milhões, um pouco mais, na verdade, né, 22 milhões de reais de volta, por o que foi, no fundo, uma litigância de má-fé por parte do PL, por parte do Valdemar da Costa Neto. E achei uma decisão correta. Não tenho a menor dúvida, esse dinheiro, por mais que não possa vir, eu não sei qual que é a burocracia aí, se o pagamento pode ser feito direto do fundo partidário ou não, esse dinheiro virá do caixa do partido, e o caixa do partido vem, um partido como o PL, principalmente de fundo partidário e nas eleições de fundo eleitoral também. Então, não tenho a menor dúvida, esse dinheiro saiu do Estado brasileiro para ajudar a financiar os partidos e parte dele voltará para o Estado brasileiro na forma dessa multa que o PL vai pagar. Agora, corrija-me se eu estiver errado, com os 99 deputados aí do PL, o direito ao fundo partidário deles é de cerca de 1 bilhão de reais. É algo nessa magnitude. Esses 22 milhões são o troco da pipoca para eles. É claro que muita coisa muita água ainda vai correr por baixo da ponte, né? O Alexandre de Moraes toma essa atitude correta, né? Para pressionar os partidos a pararem. Primeiro, pressionar, mostrar os republicanos e o PP que o PL está sozinho nessa. Também pressionar o próprio PL. Pouco menos da metade eleito nessa nova bancada do ano que vem é bolsonarista, mas tem um monte de gente que não é. Então, para gerar essa pressão interna e largar a mão disso, né, para que o Valdemar pare de atender aos pedidos do Bolsonaro, né, que excitam o rebanho. Só que é interessante porque é o seguinte, o Bolsonaro estava super preocupado, o que ele ia fazer depois que saísse do governo, porque ele precisava de dinheiro. Bem, somando a aposentadoria dele como militar, com a aposentadoria dele como deputado federal, que ele pode pedir, dá mais de 40 mil reais. Mesmo assim, ele acha que é pouco. Aí o Valdemar da Costa Neto prometeu para ele um cargo, presidente de honra do PL, provavelmente, e um salário, algo em torno de 33, 39 mil reais, mais pagamento de advogado, que ele vai precisar bastante, e outros salamaleques. A questão é que você vai falar com o pessoal do PL, tinha duas fontes para isso. Ou eventuais doações de militantes bolsonaristas ao PL para pagar o salário do presidente, ou o fundo partidário, que inclusive vai vir bem recheado no ano que vem, porque o Valdemar da Costa Neto elegeu a maior bancada, com 99 deputados, né? E aí, esse é o ponto. O Alexandre de Moraes colocou a multa de 22,99 milhões de reais, mas ele também suspendeu o fundo partidário. Ele congelou o fundo partidário do PL, do PP e do Republicanos. Só que o fundo partidário é a fonte do pagamento do futuro salário do Bolsonaro. Então, se isso não se resolver até o ano que vem, ele vai ter que passar o chapéu, sei lá, para o Luciano Hang, para outro empresário, para pagar o salário do Bolsonaro, porque do fundo partidário não vai sair. No final das contas, só para terminar, e isso é bem interessante, o que aconteceu, o que a gente viu nos últimos dias foi, a pedido de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto trucou.
pediu 59% de anulação de 59% das urnas, né? Um absurdo completo, só do segundo turno. Aí o Alexandre de Moraes veio o quê? Pediu 6. Gritou 6, marreco. E aí por quê? Falou assim, então tá, você quer fazer 59% da anulação das urnas? Então tem que pedir para o segundo turno, mas para o primeiro também. O que é um problema, que o Valdemar da Costa Neto elegeu os 99 deputados, senador, governador, tudo isso mais. Aí Valdemar da Costa Neto ontem veio aqui e falou assim, 9. Olha, estão pedindo e aqui a justificativa, deu uma justificativa totalmente mandrake, de que ele não podia pedir a anulação do primeiro turno, que isso ia criar um grave problema, mas o segundo turno bastava, né? E aí o Alexandre de Moraes pediu 12. Falou assim, olha, vamos parar com tudo isso, 22 milhões de multa, bloqueio disso, e ainda você vai ser investigado criminalmente, né? Ao que tudo indica, Valdemar da Costa Neto pode fugir desse jogo. Mais do que não fazer parte da ação, recorrer contra o bloqueio, o Marcos Pereira está dizendo que é contra a decisão do PL. E ele explica, olha, meu partido elegeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o maior estado do país. Eu ser contra o resultado das urnas é ser contra a eleição do Tarcísio de Freitas. Além disso, tem o vice-presidente da República, que ele elegeu como senador, que é o Hamilton Mourão, e a Damares, que também foi eleita senadora. Então, e 41 deputados. Se meu partido elegeu isso, eu recorrer contra ele. O próprio Valdemar elegeu, o PL elegeu 99 deputados. O Valdemar não tomou essa atitude. Ele até disse, eu só coloquei segundo turno, recorri contra o segundo turno, porque contra o primeiro eu ia criar um problema sério, inclusive para o partido dele. A verdade é o seguinte, Marcos Pereira não morre de amores pelo Bolsonaro, nunca morreu. O Valdemar não morre de amores pelo Bolsonaro, nunca morreu. Ninguém que conviveu com o Bolsonaro num partido morre de amores por ele, porque o Bolsonaro não sabe conviver em partidos. O Bolsonaro mudou de partido, eu acho que umas 8 vezes. Ele não sabe conviver em partido, não sabe. Então, ele quer mandar. E isso mostra que vai ter mais um problema, que é o Tarcísio. O Bolsonaro está, no fundo, batendo de frente. Ao obrigar o Valdemar a entrar com a ação, no fundo, ele está batendo de frente com o Tarcísio, que foi o ministro dele. Então, e vai ser isso. No fundo, os republicanos está mostrando que tem interesses diferentes do interesse do Bolsonaro. E a tendência vai ser essa daqui para frente. Essa coisa do criador querer mandar na criatura nunca deu certo. Nunca deu certo. Você vê, por exemplo, o Itamar sofreu com o Fernando Henrique, muito embora tenha feito de tudo para não brigar. Por quê? Porque o cara é criador do Fernando Henrique e acha que o Fernando Henrique tem que fazer 1000 salamaleques para ele. Não é assim que a banda toca. Né? Qual